Olá, pessoal! Como vocês estão? Espero que todos estejam bem. Desejo um dia lindo para todos vocês. Vamos dar continuidade aos nossos estudos? Vamos lá? Na aula de hoje, nós vamos começar corrigindo a atividade da semana passada, tá certo? Então, a nossa primeira questão diz o seguinte: com suas palavras, explique a composição do território da Oceania, tá? Então, é uma resposta pessoal. Então, vocês podem mencionar que a Oceania engloba a Austrália, com dimensões continentais, além de áreas insulares, desde ilhas maiores, como a Nova Zelândia, até ilhas extremamente pequenas, dispersas em arquipélagos do Oceano Pacífico. Na segunda questão, diz o seguinte: relacione cada território com a descrição correta. Então, eu tenho a Austrália, que é a ausência de tectonismo e vulcanismo, formações antigas e desgastadas pelos processos erosivos. Eu tenho Nova Zelândia, né, que é a região de limite entre as placas tectônicas, vulcões ativos presentes em uma cadeia de montanhas jovens, com picos acima dos 3.000 metros. E eu tenho a Melanésia, Micronésia e Polinésia, tá certo? Que é o conjunto de ilhas, a maioria pequena, na porção oeste do Oceano Pacífico, tá certo? Na terceira questão, diz o seguinte: leia as manchetes a seguir. Então, você vai ler aqui falando da questão do aquecimento global em relação aos recifes de corais, não é isso? Pronto. Então, vai dizer, sobre as manchetes, né, responda. O que são os corais e os recifes de corais? Os corais são seres vivos que têm um esqueleto de calcário e os recifes são estruturas formadas nas quais os corais se acumulam, né? No B, porque a maioria dos cientistas acredita que o futuro dos recifes de corais está ameaçado na Austrália e em outras partes do mundo, né? Estão ameaçados pelo aquecimento das águas, que vem causando a morte de algas das quais os corais dependem para sua nutrição. Consequentemente, esse branqueamento vem causando a morte dos corais, tá certo? O item C, em sua opinião, a proteção por meio de leis ambientais resolve o problema da ameaça aos recifes de corais da Austrália, né? Então, você vai dar aí a sua opinião, tá certo? O item D está pedindo para você realizar uma pesquisa que tem sido feito aí sobre o que tem sido feito para tentar conter a degradação dos corais australianos, né? Na sequência, você vai escrever no caderno um texto breve explicando aí o que você compreendeu sobre o assunto. Também é uma resposta pessoal. No item D, caracterize os contrastes entre o clima no interior da Austrália e os climas verificados ao longo da maior parte das áreas costeiras. Em áreas costeiras, os climas predominantes são mais úmidos do que no interior, onde ocorrem áreas de clima desértico e clima semiárido. Isso é explicado parcialmente pela proximidade do oceano, que propicia maior umidade às áreas costeiras, influência aí da maritimidade. A Austrália é considerada um país no qual a biodiversidade é marcada pela presença de espécies endêmicas. O que são essas espécies e por qual motivo a Austrália tem muitos animais endêmicos? A Austrália permaneceu isolada como uma ilha durante milhões de anos. A fauna australiana se diversificou durante esse período, resultando na existência de espécies que não existem em nenhum outro lugar da Terra, certo? Então, vamos dar início ao nosso conteúdo de hoje, falando aqui no início sobre a população da Oceania. O território que hoje corresponde à Oceania era habitado por povos nativos à época da chegada dos primeiros europeus, que colonizaram a região a partir do século XVIII. Então, vamos conhecer aqui os principais processos de povoamento. Acredita-se que os primeiros habitantes a chegarem à Austrália utilizaram pontes de terras em um período no qual o nível dos oceanos era inferior ao atual. No entanto, como a Polinésia Francesa, o Havaí e outros arquipélagos com ilhas minúsculas foram povoadas em meio ao vasto Oceano Pacífico. Essa hipótese foi durante muito tempo motivo de grande discordância entre os pesquisadores. Atualmente, a maioria dos historiadores acredita que as migrações responsáveis por povoar as sub-regiões da Micronésia, Melanésia e Polinésia se iniciaram no sudeste da Ásia entre 3 e 4 mil anos atrás, utilizando embarcações tradicionais polinésias, tá? Então, tá aqui a imagem de uma embarcação tradicional polinésia, tá certo? Os povos polinésios.
O termo polinésios passou a ser utilizado pelos europeus para descrever indivíduos de povos que habitavam um conjunto de ilhas oceânicas do Pacífico e apresentavam semelhança física e falavam línguas parecidas. Embora descendam de ancestrais em comum, os polinésios de diferentes ilhas viveram relativamente isolados durante muito tempo. E, consequentemente, cada um desses povos tem particularidades em sua cultura e falam sua própria língua. Os principais idiomas são o samoano, que é falado em Samoa, o taitiano, falado no Taiti, o tongano, falado em Tonga, e o maori, falado na Nova Zelândia. Apesar das diferenças, os povos polinésios mantiveram modos de vida parecidos, baseados na pesca e na agricultura. Sem conhecimento sobre a metalurgia, eram extremamente habilidosos em construções com madeira, produção de corda e outros utensílios. A chegada dos europeus e a colonização. Os primeiros europeus a explorar a Oceania, chegaram a essa região em expedições científicas no Oceano Pacífico. Em 1768, a expedição sob o comando do cartógrafo inglês James Cook navegou ao longo de parte da costa australiana e alcançou a Nova Zelândia pela primeira vez. Em suas viagens, Cook ainda localizou diversas ilhas da Oceania. Se para os europeus as viagens de James Cook fizeram com que as atenções das potências europeias se voltassem para a Oceania, para os povos nativos representaram o início de uma longa batalha pela sobrevivência e manutenção de sua cultura e de seu modo de vida. Ainda assim, a Micronésia, a Melanésia e a Polinésia ofereciam pouco às potências imperialistas da época, em comparação com outras regiões da Terra. A França iniciou um processo de colonização da Nova Caledônia e da ilha Tahiti, no arquipélago da Sociedade, por meio do trabalho de missionários cristãos, católicos ou protestantes que buscavam converter os nativos a todo custo. Desprezando o fato de que a Austrália sempre foi habitada por aborígenes, no final do século XVIII foi criada pela Inglaterra uma colônia penal, isto é, destinada a ser povoada por criminosos condenados, iniciando o processo de colonização que durou até quase a metade do século XX, quando a Austrália conquistou sua independência. No início do século XIX, o governo britânico incentivou fluxos migratórios em direção à Austrália para suprir a necessidade de mão de obra na colônia. Dessa maneira, diversos fluxos de novos colonos migrantes britânicos e irlandeses foram para a Austrália, resultando na composição étnica atual do povo australiano, marcada pela influência inglesa. A descoberta de ouro na Austrália, na metade do século XIX, impulsionou a vinda de novos colonos, favorecendo o surgimento de diversas cidades. No período que sucedeu à Segunda Guerra Mundial, a Austrália recebeu novas levas de imigrantes vindos tanto da Europa como da Ásia, a maioria em difícil situação socioeconômica por causa da guerra. Esses imigrantes chegaram à Austrália com a esperança de melhores condições de vida e oportunidades de emprego e atualmente formam significativas minorias étnicas. Os povos nativos e a colonização. Os povos nativos da Austrália e da Nova Zelândia foram dizimados durante o período colonial. O massacre do povo aborígene australiano foi o mais marcante e se deu tanto em função de guerras como de doenças transmitidas pelos europeus, contra as quais esses povos não tinham nenhuma imunidade. Além disso, o povo aborígene teve seu modo de vida profundamente alterado em razão do processo de aculturação ao qual foi submetido. Em 1900, dos aproximadamente 750 mil aborígenes que existiam na Austrália, na época da chegada dos europeus, restavam apenas cerca de 100 mil. Os que habitavam a ilha da Tasmânia, ao sul da Austrália, foram praticamente exterminados, tá? Condições socioeconômicas da população, certo? E aqui, composição da população na atualidade. A composição étnica da população da Oceania atualmente é resultado de seu processo do povoamento e colonização, marcado pela influência tanto dos povos nativos como de povos europeus que colonizaram a região. A influência europeia é mais significativa, sobretudo na Austrália e na Nova Zelândia, que foram colônias de povoamento e receberam muitos migrantes. O processo de povoamento que se seguiu
permitiu o aumento da população branca nas ilhas neozelandesas, em função principalmente do incentivo aos fluxos migratórios das ilhas da Grã-Bretanha e da Irlanda em direção às ilhas da Nova Zelândia. A Nova Zelândia foi dominada pelos britânicos em 1907 e conquistou sua autonomia em 1947, após a Segunda Guerra Mundial. Do ponto de vista socioeconômico, a Austrália e a Nova Zelândia estão entre as nações mais desenvolvidas do mundo e apresentam um IDH considerado muito alto, além de baixas taxas de desemprego e criminalidade. Esse nível de desenvolvimento se traduz em elevada qualidade de vida para as populações australianas e neozelandesas, que dispõem de serviço de saúde e educação de qualidade. Tal realidade contrasta com a de outros países e nações da Oceania Insular e da Ásia, muitas das quais apresentam IDH médio ou baixo. Observe a tabela a seguir. Então, aqui eu tenho os países, a população, a renda per capita, né? E o ranking do IDH, certo? E o ranking do IDH. Dinâmica da população. A partir do final do século XX e início do XXI, de acordo com estimativas, as populações aborígenes da Austrália e maori da Nova Zelândia passaram a crescer gradualmente. Estima-se que existam aproximadamente 649 mil aborígenes vivendo na Austrália e 734 mil maoris na Nova Zelândia, a maioria na Ilha do Norte. Atualmente, essas populações lutam pela preservação de suas tradições culturais e reivindicam o respeito de seus direitos. No entanto, tem-se visto uma nova postura do governo desses países em relação à maneira como a herança cultural dos povos aborígenes deve ser tratada. Na Nova Zelândia, os maoris tiveram seus territórios conquistados e seus direitos humanos violados durante o período colonial. No entanto, nas últimas décadas, a cultura maori vem renascendo e sendo impulsionada por políticas de inclusão e valorização, realizadas pelo governo neozelandês, que busca proporcionar uma compensação histórica pelos danos causados durante a colonização. Ensinar a história do povo maori é prática atual nas escolas neozelandesas. Além disso, vários elementos da cultura maori, como poesia, música, escultura e tatuagem, ganharam popularidade entre neozelandeses de origem europeia e pessoas de outros países. Fluxos migratórios no século XXI. Em razão da qualidade socioeconômica verificada na região no século XXI, tanto a Austrália como a Nova Zelândia têm recebido imigrantes de diversos países, principalmente da Ásia e da própria Oceania. Na Austrália, a população de origem chinesa já correspondia a 2,2% da população em 2016, quando foi realizado o último censo demográfico. Na Nova Zelândia, um significativo contingente de imigrantes de origem polinésia tem chegado ao país e também já representa uma minoria étnica evidente. Em ambos os casos, as migrações têm ajudado a suprir a demanda de mão de obra, já que tanto a Austrália como a Nova Zelândia vêm passando por um processo de envelhecimento da população. Tal cenário é uma consequência de taxas de natalidade e mortalidade reduzidas. A expectativa de vida é superior a 81 anos. E os casais, de modo geral, tendem a ter poucos filhos. Os imigrantes tendem a ter mais filhos, o que faz crescer o contingente populacional, aumentando sua proporção na população total. Densidade demográfica. A população total da Oceania é a menor entre os continentes, sendo estimada em cerca de 41 milhões de pessoas. A grande maioria se concentra na Austrália, Papua Nova Guiné e Nova Zelândia. Aspectos econômicos. Do ponto de vista econômico, existe uma disparidade evidente entre as principais potências industrializadas da região, como a Austrália, Nova Zelândia e o restante dos países da Oceania, que, de modo geral, têm setores industriais pouco desenvolvidos. Aqui vai falar sobre a questão do extrativismo, né? A potência australiana. A economia australiana ela tem se mantido em crescimento em larga medida graças ao seu setor extrativista, tá? Então, eu tenho os dados aqui de 2017, alguns recursos minerais, certo? Embora a atividade mineradora no país tenha importância histórica, o impulso se deu no século XXI, o que em parte se explica pela grande demanda por recursos naturais proporcionada pelo crescimento econômico da China. A Austrália possui diversas companhias mineradoras transnacionais que exploram tanto as jazidas de minérios que existem no país, como outras em outros continentes, sobretudo na África.
Passando para a nossa próxima página, tá? Aqui vai continuar falando do extrativismo, né, e as populações locais, tá certo? O espaço agrário, né, a organização do espaço agrário da Oceania, assim como ocorre com outros setores da economia, apresenta evidentes contrastes em razão de a região abrigar países com dimensões territoriais desiguais e níveis de desenvolvimento socioeconômico distintos. De modo geral, nos países menos desenvolvidos, a atividade agropecuária é praticada de maneira tradicional, enquanto nos países com maiores dimensões territoriais verifica-se o modelo do agronegócio e da agricultura comercial para exportação. E nós já estudamos as diferenças entre a agricultura tradicional e a agricultura comercial, tá? A agricultura tradicional, a gente pode dizer que tem um uso reduzido de maquinários, né? Existem lugares que nem se usa máquinas, tá certo? Tudo é feito, né, de forma manual, tá? Geralmente se pratica a policultura, né? Diferente da agricultura comercial, onde eu vou ter um número muito grande de máquinas, tá certo? E também a questão eu vou ter pouca mão de obra trabalhando, porque as máquinas é que vão fazer a maior parte do processo, tá certo? Indústria, comércio e serviços na Oceania. A atividade industrial da Oceania se concentra na Austrália, principal potência econômica do continente, e é responsável por mais de 90% da produção industrial da região. O setor de comércio e serviços representa na Austrália e na Nova Zelândia a principal atividade econômica do continente, dentro da qual está inclusa o turismo, a atividade que os dois países exploram economicamente. Sydney, principal centro econômico da Austrália, é tanto um centro comercial como um polo industrial do país. E por aqui nós encerramos mais essa parte do nosso conteúdo. Espero que tenham entendido direitinho o nosso conteúdo. Qualquer dúvida vocês podem perguntar lá na plataforma, que eu estarei à disposição para sanar todas as dúvidas. Tudo bem? Até o nosso próximo encontro. Fiquem com Deus e lembre-se, fique em casa.